Música em prosa. Apresentação: Tom Sapiranga. Conhecendo o Brasil através da nossa música. Aqui tem prosa. Olá, meus amigos e minhas queridas amigas. Sou eu, Tom Sapiranga, chegando aqui para mais um Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. E hoje, com um tema e uma figura muito especial, nós vamos trocar uma ideia e conhecer um pouco mais esse nosso Brasil, esse país tão querido. E nós vamos falar hoje dela, a grande princesa da nossa música, do universo dos instrumentos que habitam esse país, que fazem parte da história da música do nosso Brasil. Vamos falar desse instrumento tão precioso que eu também me encantei por ele, ou por ela, a viola de 10 cordas. Em alguns lugares, viola caipira. No Nordeste, viola de repentista, muito embora tenha uma particularidade nela, na viola do repentista. Mas na viola, essa viola brasileira, nós estamos recebendo ele, Osni Ribeiro, violeiro de mão cheia, daqui do interior de São Paulo. Eu estou falando diretamente da capital, aqui nos estúdios do Musicamundi, recebendo Osni Ribeiro, que nos deu aqui a honra de participar do Música em Prosa. Meu amigo, uma grande satisfação em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo para a gente trocar um dedinho de prosa. Tom Sapiranga, trocar um dedinho de prosa é muito bom, né? Com você, com todo o pessoal que está ouvindo aí o Música em Prosa. E você sabe que essa viola brasileira que é tão portuguesa também, né? É bem interessante a história desse instrumento, a maneira que ele chega no Brasil e como ele conquista o coração das pessoas, né? É sim, nós até falamos disso mais cedo, né? Dessa influência toda portuguesa que nós temos, e mesmo que saibamos que tantas coisas aconteceram na origem, na formação dessa nação brasileira, mas nós somos encantados, né? Com Portugal, com as histórias, com a música de Portugal, com essas heranças que nós temos aqui. Eu acho que tudo tem seu tempo, né, cara? E o que a gente vislumbra, talvez, e o que a gente deseja, né? É que de todos esses percalços que a humanidade passou, a gente caminhe para o futuro aí com um pouco mais de amor, né? Com um pouco mais de irmandade entre os povos, entre as pessoas, né? Entre os corações. Eu acho que isso é coisa bastante importante. Com certeza. Então seja muito bem-vindo ao Música em Prosa. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. E eu já quero saber, nós queremos saber, todos queremos saber. Conta pra gente aqui da tua história, de a cidade que você nasceu e como é que era esse ambiente da cidade onde você nasceu quando você foi crescendo e foi tendo ali as primeiras percepções. Onde é que você nasceu e como é que foi isso? Olha, rapaz, eu sou nascido no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu, né? E uma família que é lógico que vem de tradição de imigrantes. Do lado da minha mãe, todos os bisavós nascidos na Itália, vindos ali já diretamente para Botucatu, constituindo família ali. E do lado do meu pai, um pouco mais difícil de entender, mas a família do meu pai vem da cidade de Bofete, que também é um berço muito importante dessa nossa cultura caipira. Foi em Bofete, por exemplo, que o Antônio Cândido escreveu Os Parceiros do Rio Bonito, né? Aquela tese toda sobre a cultura caipira desenvolvida ali na cidade de Bofete, a partir da cidade de Bofete, que foi onde ele se instalou, né? Que se chamava Rio Bonito antes de se chamar Bofete, né? Então, por isso o nome do livro. E Botucatu, uma cidade histórica na música caipira, né, cara? E ao mesmo tempo uma cidade com forte influência das imigrações da música erudita. Você vai encontrar orquestras em Botucatu no século XIX já, apesar de não ser uma cidade tão velha, né? No século XIX você já vai encontrar orquestras lá, né? E grandes nomes como Raul Torres, compositor
de Mestre Carreiro, Cabocla Teresa, Chico Mulato, Cavalo Zaino, grandes clássicos da música caipira. O Serrinha, que não tem tantos sucessos quanto o Raul, mas tem aquela música Chitãozinho Chororó, né, que é a música inclusive que batizou a dupla, né? Eu Vou Buscar Boiada, O Que Tem a Rosa. E uma outra figura que ficou mundialmente conhecida, a música dele ficou mundialmente conhecida a partir de Botucatu, que é o Angelino de Oliveira. Que às vezes as pessoas, você fala o nome, as pessoas não conhecem, mas quando você canta Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, Tristeza do Jeca, todo mundo sabe quem é. Todo mundo que gosta ali da música caipira, da música brasileira, acaba conhecendo, né? Enfim, uma cidade que tem essa história toda dessa tradição e que se desenvolveu também muito rapidamente, com a universidade que foi para lá, a Unesp, com vários cursos, medicina, trouxe um público universitário, né? A gente perdeu muito das raízes assim, de culturas populares, mas uma cidade que era berço de jongo, de grandes festas de São Benedito, samba de bumbo, né? Você encontra relatos disso lá no começo do século XX. E não podia ser diferente da gente ter na formação da gente esse caldeirão de influências, né? Meu pai sempre muito musical, sempre gostou de música, sempre de música muito boa, né? E gosta ainda, né? Opa, ainda gosta, vai fazer 80 anos no mês de dezembro, né? E tocava um pouco de violão, sempre gostou de tocar pra gente desde criança, coisas lindas, serestas. Eu lembro de 2 músicas particularmente que eu chorava quando ele tocava, pois uma delas é Tempo de Criança, do Ataúfo Alves, e a outra é o Trauma ou Traumas, né? Meu pai um dia me falou pra que eu nunca mentisse. Essa música era muito forte pra mim. E eu cresci nesse meio, cara. Aprendi a tocar violão bem cedo, estava sempre nas festas com o pai, tocava todo o repertório de serestas, Lupicínio Rodrigues, Erivelto Martins, Ataúfo Alves, as coisas do Nelson Gonçalves gravava. Eu aprendia todas essas músicas criança, né? Eu era um menino fora do meu tempo, né? Enquanto a moçada estava vendo rock and roll lá, eu gostava dessas paradas aí, por conta dessa vivência de estar próximo do instrumento da cantoria. E as músicas caipiras, né? Uma cidade com muito ambiente rural, a gente estava sempre indo para sítio dos amigos, saía de madrugada e ouvindo aquelas músicas caipiras no rádio. E uma curiosidade desse tempo, eu não sei se eu posso ir falando direto assim, eu vou falando, tá? Pode ir falando, tranquilamente, eu estou ouvindo aqui. Uma curiosidade desse tempo é que eu me apaixonava, eu gostava muito desse ambiente rural e escutava aquelas músicas, contando aquelas histórias de boiada, dos romances, e tocando aquele instrumento que eu não sabia que instrumento era, sabe? Porque você ouvia isso no rádio, mas você ligava a televisão e você não tinha essas imagens, esses sons na televisão, né? Os programas de música que tinham naquela época, as duplas que frequentavam, as duplas sertanejas que frequentavam, já não usavam mais viola, né? Era o tempo ali de Chitãozinho Chororó, Leonardo Zé Rico, Roberto Meirinho, Léo Canhoto Robertinho, já trazendo essas novas roupagens. E os antigos não tinham esse espaço. Alguns até se renderam e deixaram a viola de lado. Era um instrumento meio em desuso, né? E eu escutava aquilo lá e não conseguia. Experimentei tentar fazer um som igual aquele com violão de aço, mas não era igual. Experimentei outros instrumentos de aço, cavaquinho e tal, mas não era igual. Até craviola, violão de 12, mas o som não era aquele som que eu estava encontrando ali. E aí um dia, cara, eu tava jogando bola no quintal, você vê que eu era criança ainda, né? Uns 14 anos, sei lá. Tava jogando bola no quintal e do lado de casa tinha um comércio. Tinha uma padaria que funcionou por muitos anos e a padaria fechou e começou a ter outros estabelecimentos ali, né? Vários estabelecimentos, abria, fechava, e abriu um bar um dia. Eu tô jogando bola e escutei aquele som do rádio, cara, daquele instrumento dentro do bar. É aquele recortado que tem nas modas de viola. E saí pelo portão do fundo ali de casa e olhei e tinha um senhor lá. Eu não sei se ele era alto mesmo ou se era eu que era pequenininho, mas me representa um senhor alto. Eu lembro dele, um senhor alto de bigode, sobrenome Negrão, tocando uma viola. E foi esse negrão, esse senhor Negrão, que me apresentou a viola.
Deve haver uma viola que ponteie numa cidade interior o coração de um cantador. Deve haver uma paixão que não engane a alma de um violeiro e seja amor verdadeiro. E os pardais vão cantar como nunca na mata, e o luar vai brilhar como fosse de prata. Há de haver em um futuro não distante alguém que ame um violeiro e uma viola cante. Há de haver, nem que seja num repente, um amor que quebre o gelo da alma do cantador e a faça quente. E os punhais vão calar sob as águas de um rio, e os acordes vão tocar mesmo em noites de frio. A paixão no coração de um violeiro é sempre como uma viola sua companheira. E quando essa paixão for verdadeira, será da felicidade a semente. E as cantigas que o cantador então cantar vão sempre soar como canções festeiras, dessas que um violeiro canta ao luar, pra comemorar uma paixão violeira. A paixão no coração de um violeiro é sempre como uma viola sua companheira. E quando essa paixão for verdadeira, será da felicidade a semente. E as cantigas que o cantador então cantar vão sempre soar como canções festeiras, dessas que um violeiro canta ao luar, pra comemorar uma paixão violeira. A paixão no coração de um violeiro é sempre como uma viola sua companheira. E quando essa paixão for verdadeira, será da felicidade a semente. E as cantigas que o cantador então cantar vão sempre soar como canções festeiras, dessas que um violeiro canta ao luar, pra comemorar uma paixão violeira. E as cantigas que o cantador então cantar vão sempre soar como canções festeiras, dessas que um violeiro canta ao luar, pra comemorar uma paixão violeira, pra comemorar uma paixão violeira, pra comemorar uma paixão violeira.
Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Que maravilha, minha gente. Olha, nós estamos aqui então escutando um pouco da história da viola desse nosso país através dele, Osni Ribeiro. Uma grande satisfação em poder recebê-lo aqui no Música em Prosa. E nós estarmos aqui conversando esses temas que eu tanto gosto, sabe? Eu gosto um tanto disso, da viola desse nosso país. Adoro isso, é uma coisa maravilhosa. É a história do Brasil, né? A viola portuguesa, que já não é assim portuguesa, já é nossa, brasileira. Eu lembro, viu? A gente estava conversando agora há pouco, Osni. Eu lembro do meu encontro ali com algumas figuras da viola, mas com esses dois que eu fiquei muito feliz em conhecê-los, que é o Cacique e Pajé, naquela época. E você me falou aqui, inclusive, que o Cacique já nos deixou, já está em outros planos, tocando outro tipo de viola. E encontrar com essas figuras é sempre muito especial. Da mesma forma que encontrar com você aqui, recebê-lo aqui também no Música em Prosa. E você então me falou desse seu primeiro contato com a viola. E aí você comentou disso tudo agora há pouco, né? Falando da descaracterização, de certa forma também, em um determinado período da história da nossa música. E depois essa retomada, porque agora eu penso que nós estamos cada vez mais, né, tocando viola, né? Essa retomada, ela é muito forte, né, cara? É um renascimento tanto da viola quanto daquilo que a gente chama de música caipira, né? Porque se a gente for prestar bastante atenção, né, nesse repertório da música caipira antiga, que vem dos folguedos populares, da onde as pessoas se encontravam e tudo mais, ela tinha muito uma característica de contar as coisas do dia a dia, as crônicas. Você vai encontrar críticas, inclusive políticas, sobre situações sociais, né, dentro dessas músicas lá atrás. Aí a gente passa esse período de ostracismo, na verdade, ele vem por uma vertente que ela não para de levar essa nossa música caipira, que eles passaram a chamar de sertaneja, né? Para mim, quem faz música sertaneja é o Zé Ramalho, o Luiz Gonzaga, né? Meu olhar é diferente um pouquinho assim para essas coisas. Não sei se eu estou correto ou não. E a gente vai nessas duas vertentes. Essa vertente ela continua e vem desaguar nesse sertanejo universitário hoje, né? Que, segundo do Cacique Pajé, uma vez a gente sentado lá num festival em Santa Fé do Sul, que a gente foi tocar lá, o Cacique falou que é tudo estudante de química. O pessoal do sertanejo universitário, que eles transformaram a música caipira, eu não posso falar no que, né? Aqui no ar, mas enfim, dá para o pessoal entender em casa. Mas enfim, é uma outra vertente. Uma vertente que eles acreditam, acho que eles estão fazendo uma evolução da música caipira com todo esse caminho. Enquanto que acho que essa evolução da música caipira, ela renasce. A palavra renasce é muito importante nessa história, porque no meu ponto de vista tem duas figuras fundamentais nesse processo, que é o Renato Andrade, que consegue levar a viola para públicos diferentes e dar a ela um certo ar de erudição, né? E o Renato Teixeira, cara, que consegue traduzir para a música popular um pouco, muito daquele olhar, daquela coisa da música caipira, melhorando a parte de letras, né, de melodias, de harmonias. E a partir desses dois vem um monte de gente, né, cara? Aí vem um monte de gente. Os instrumentistas hoje, muitos, eu arrisco dizer que tem mais violeiro do que guitarrista no Brasil. Arrisco é verdade. dizer. Eu também, sem medo de errar. Também acho. Né? Uma coisa bem bonita que você falou aí é desses dois, né? Renato Andrade, que é uma efusividade assim sonora fantástica, eu adoro isso aí. E o próprio Renato Teixeira, que mesmo não sendo exatamente violeiro, né, de 10 cordas, exato, consegue trazer isso. Eu assisti outro dia o Vox Populi com o Renato Teixeira, aquele programa que tinha nos anos 70, né? E tal. É muito legal. Acho que era 79, alguma coisa assim. E ele falando inclusive isso, eu não quero ser um caipira, não é isso que eu quero, mas eu tenho esse suporte da música caipira, e traz e faz uma fusão e consegue levar para outros públicos também, levar para MPB, né?
fazer com que... levar até a Elis Regina, né? Que vai lá e leva pro Brasil inteiro. Exato. Muito bonito. É um momento, Tom, esse momento é um momento muito marcante, que é um momento que aquela pessoa que a indústria fonográfica achava que tinha vergonha da palavra caipira, né? Que mudou o termo, que tinha um preconceito contra a palavra caipira, canta "Eu sou caipira, pirapora nossa". Quer dizer, é uma assunção dessa identidade, né? Enaltecendo. Enfim, e aí tem muita gente. Eu não vou citar o nome aqui porque eu vou cometer injustiças, mas muito violeiro, muito cantador, muito compositor que transita nessas linhas. A gente conhece muita gente. Muita gente especial. Por exemplo, eu gosto muito disso, porque eu escutei Gilberto Gil, esse que nós temos uma admiração, né? Tanto eu quanto você. Nós conversamos agora há pouco em relação a Gil, pela obra e tudo, pela figura que é, pelos cargos, pela história, né? Gilberto Gil, essa grande joia da nossa música, desse nosso país, desse tempo. E até um acadêmico, né? Academia de Letras do Brasil. Ou seja, né? Uma grande figura. E eu escutei o Gil falando em algum momento passado, falando das dinastias da música brasileira. E ele disse: o baião e o samba são as duas dinastias da música brasileira. E eu depois fiquei pensando, muito embora eu não seja daqui do Sudeste, não tenha assim uma ligação tamanha com a música caipira, mas o Brasil inteiro ouviu isso. Eu lembro nos rádios lá na minha cidade ouvindo música caipira. Isso é uma coisa que está já dentro da alma do brasileiro. Então eu fiquei pensando, tudo bem, tem a dinastia do baião, a dinastia do samba, que eu tô ligado diretamente nessas dinastias, sou fruto disso, mas tem a dinastia da música caipira. Tem a dinastia da música caipira. Só um detalhe, meu amigo, para você depois tecer seus comentários, que eu sei que você é um grande conhecedor, pesquisador, compositor dessa linguagem, nascido nessa linguagem. Isso que você falou, Renato Teixeira, Almir Sater, e tudo isso transforma-se nessa música brasileira também, não é? Exatamente, cara. Porque se você for pensar, cara, quem chegou aqui primeiro foi o português. A música portuguesa, se você for ver a música portuguesa mais tradicional, você vai encontrar muita afinidade com a música caipira. Correto? E essa música caipira, ela se constrói da música do português com a influência indígena. O que seria o catira se não um bater de pé e bater de mão, dançado, com uma viola repicando? Talvez seja a célula embrionária aí dessa música caipira, seja o catira, né? O catira, o cateretê. Tem outras danças sapateadas, europeias e tudo mais, mas eu acho que essa nossa talvez esteja bem ligada aí, né? E pensando nesse assunto também da música caipira, o que é essa música caipira? A gente não pode amarrar, convencionar a música caipira naquela música que a gente ouviu no rádio, aquela música que a indústria fonográfica, mesmo na década de 40, de 50, de 30, intitulou como música caipira. Elegeu, né? Elegeu como música caipira. Né? A gente tem que pensar que a música caipira é a música feita pelos caipiras. Quem são os caipiras? São as pessoas que vivem no interior do estado de São Paulo, não só de São Paulo, da Paulistânia toda, né? Que tem adjacências ali com Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, né? Até parte do Rio de Janeiro, e que tem uma série de influências e de costumes, né? Então, quer dizer, se ela foi feita por um caipira, então ela é uma música caipira, ué. Eu entendo muito dessa maneira. E a gente voltar a ter essa ideia da crônica, de trazer as histórias, de falar das coisas que acontecem, de sentimentos que estão dentro ali da gente e que fazem parte desse nosso cotidiano. É difícil de explicar em poucas palavras, é uma conversa para muito. É verdade. Viu aí, minha gente? Música em prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Que coisa especial. Mas Osni Ribeiro, compositor, violeiro, pensador, ativista desse universo caipira, da música de viola, ou da música de raiz, como chamamos também, né? Da música de raiz. Eita, coisa boa. São essas heranças preciosas que nós temos. Você falou muito bem falado, muito bem colocado, que é essa ligação indígena, né? Porque tá aí, né? Tá aí também, né? Tanto, inclusive, não só na música caipira, como em todas as outras
linguagens, né, em nosso país. E nesse momento onde a gente inclusive está vendo muito, até na TV, programas populares, programas conhecidos atualmente, né, figuras indígenas estão aí, Sim. falando, se manifestando, trazendo assim à tona esse universo tamanho indígena que sempre esteve aqui e que nós ainda não o vimos da melhor forma, né? Creio que nós vamos ver muito mais, viu, Osni? Vamos saber muito mais dos nossos indígenas, de nós indígenas, saberemos muito mais. E São Paulo tem uma coisa muito especial, que é os nomes das cidades. Aqui na capital, muitas ruas, tudo com nomes indígenas, é uma coisa muito bonita, rapaz, de se ver. Então nós temos um lado que é o lado onde houve a invasão e diversas coisas assim que são fortes, né? Muito fortes, mas tem um outro lado que é uma herança que a gente fica com ela. Mas nós indígenas ainda estamos aqui, vivos, fazendo a história do Brasil, né? Exatamente, cara, porque você pega aqui, pra mim, daqui pra minha casa em Botucatu, eu pego a rodovia Castelo Branco e vou embora, mas aí você vai passando em Boituva, né? Você sai um pouquinho pra cá, tem Tatuí, Itapetininga, tudo indígena. Itapeva, Itararé, lá pra frente Tatinga, Avaré, tudo indígena. Botucatu, né? Tudo nome derivado das etnias indígenas, né? Nada no nada não há, nada no nada não há. Nhandeiro vaca, nhandeiro triste, nhandeiro só. Nada no nada não há, nada no nada não há. Nhandeiro vaca, nhandeiro triste, nhandeiro só. Barulho do peixe pirapó, som que evapora caipora. Nhandeiro ET, Senhor primeiro que tudo vê. Dentro do peito um brilho vermelho, palavra alma que acalma. E então me vem porás. Baituá, Jacairá, Tupancaraí, Nhandeci, Nhandequirá, Jaci-Guaraí. Baituá, Jacairá, Tupancaraí, Nhandeci, Nhandequirá, Jaci-Guaraí. O som do mato não mata, o som do mato não mata. Sou curupira, caipira, peixe do mato que nada. O som do mato não mata, o som do mato não mata. Sou curupira, caipira, peixe do mato que nada, fora d'água, que a tudo brilha, brilha, que a tudo trilha, trilha. Jara, Senhor das águas, a bênção de suas lágrimas. Dentro do peito um brilho vermelho, palavra alma que acalma. E então me vem porás. Baituá, Jacairá, Tupancaraí, Nhandeci, Nhandequirá, Jaci-Guaraí. Baituá, Jacairá,
Caraí, Inhandeci, Inhandequirá, Jaciquaraí. Dentro do peito, um brilho vermelho, palavra alma que acalma. Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Me conta essa história. Meus amigos e minhas amigas, então nós estamos aqui com Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música, recebendo Osni Ribeiro, direto lá de Botucatu, rapaz. Quanto nome indígena, né? Só esse caminho aí na Castelo Branco. Você já falou diversos aí, rapaz. Eu já andei aí pela Castelo Branco e que bonito, que bom esse nosso Brasil dessa forma, né? Pindorama. Eu fiz uma música com a minha filha que se chama Coração das Águas. E nós falamos disso. A gente fez agora recente e nós falamos disso, dessa terra. Aí nós dizemos, não a terra brasileira, né? Que é, mas dizendo nossa terra Pindorama. A própria São Paulo era Piratininga, né? Pois é. Então, nós estamos agora no quadro Me Conta Essa História. Então eu quero ouvir, não só eu, né? Nós queremos ouvir. Conta essa história que você me falou aqui. Ô, gente, mas o que eu mais contei aqui foi história até agora, né? Mas vou pegar uma história recente e vou trazer para vocês um pouquinho do ambiente dessa música, não vou dizer alternativa, mas essa música que corre mais no coração do que nas ondas de rádio, né? Eu faço parte do Dandô. Dandô é um circuito de artistas, compositores, artistas de outras linguagens também, né? E a gente faz cooperativamente trocas, né? Circulando por vários estados do Brasil. Inclusive tem a origem no próprio Décio Marques, né? Exatamente. Uma homenagem ao Décio, de uma né? canção, né? E o circuito é uma homenagem ao Décio, até por essa característica do Décio também, de ser uma pessoa, todos, de juntar, né? A reunir e também de propagar, né? Polinizar, pegar um pouquinho daqui e entregar ali, um pouquinho de lá e entregar para cá. Mas dentro dessa perspectiva, a gente vai nos lugares, toca, sempre tem um artista que nos recepciona da cidade, né, que mora ali na cidade, depois a gente acaba tocando alguma coisa junto e tal. Tem lugar que foi grupo de capoeira, tem lugar que foi grupo de jongo, tem lugar que foi compositor adolescente, criança, jovem começando, né, cantores, cantoras e tal. E eu fui na cidade de Formosa, lá em Goiás, menino que coordenava lá, um menino do rock and roll, do rap, mas totalmente envolvido naquela história. E a gente foi tocar. Eu cheguei, acabei de passar o som num teatrinho muito simpático, lá do lado do Museu de Couros ali, né? Colado do Museu de Couros em Formosa. E chegou para passar o som o meu anfitrião, que ia me receber lá, ia fazer a abertura, ia me convidar para o palco, a gente ia dividir alguma coisa musicalmente, né? E depois a gente ia continuar. Ele chegou, sentou, estava ajeitando o som, um senhor um pouco mais velho do que eu, Antônio Victor era o nome dele, não conhecia o nome assim a hora que eu ouvi. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele falou, ele olhou para mim e falou assim: olha, eu sou professor, eu gosto de fazer umas poesias, faço umas músicas, mas não vai dar certo de eu tocar junto com você não, cara, porque eu não sou artista, eu vou te atrapalhar, a gente vai se confundir, eu não tenho segurança para fazer e tal. Eu falei, não, tudo bem e tal, não sei o quê. Ele falou, eu vou tocar uma música, eu vou cantar uma poesia, falar uma poesia e te chamo. Eu falei, mas então vamos fazer o seguinte, o senhor toca a música, me chama, eu faço um solo de viola, uma base de viola, enquanto o senhor fala poesia, vai ficar um pouco mais lúdico e tal, né? Ele falou assim, tá fechado, então vamos fazer assim. Aí comecei a ajeitar minhas coisas e ele começou a passar o som. Quando ele começou a passar o som, ele começou a cantar. Ele começou a cantar, automaticamente eu comecei a cantarolar junto com ele, né? Aí ele parou e falou assim, ué, você conhece a minha música? Eu falei, caramba, eu conheço essa música, mas não sabia que era sua, né? E fomos descobrir que é uma música que fez muito sucesso na década de 80, gravada pelo Chico Rei Paraná, uma música chamada Operário Vide Viola,
Operário, Vida e Viola, né? E uma música muito inteligente, cara, a construção dessa música. Quem puder, procura que vai encontrar isso na internet. Uma música que fala: levante escuro, calço as botinas, beijo os meninos e vou trabalhar. Pego o transporte lotado de gente, ai que vontade ardente de um dia acertar os 13 pontos que arrisquei na vida. Ou então a quina que eu também tentei. Pobre do pobre só, vive de sonhos e eu tenho fé no jogo que joguei. E o final, Tom, que é mais interessante, que fala assim, ó: pego a viola e canto pros amigos, falam comigo, você vai vencer, mas não preciso nem gravar um disco, eu já sou artista por sobreviver. Muito linda a música, cara, das dificuldades ali do homem comum mesmo, né? E ele ficou emocionado que eu conhecia a música dele. Essa música foi campeã de paradas de rádio na década de 80 muitas vezes. E a gente acabou acertando que ele tocou uma outra música, eu toquei para ele fazer a poesia e depois a gente cantou junto, Operário, Vida e Viola. E dali nasceu uma amizade e para mim foi muito importante estar lá de uma pessoa que já tinha feito parte do meu imaginário musical. Que coisa bonita, né? Que especial. Eu tava, você falando e eu refletindo aqui, vendo tudo isso e lembrando, porque nos anos 40, anos 50, quando o Baião, né, reinou também com Luiz Gonzaga, as memórias que nós temos, inclusive os registros cinematográficos e tudo, é também dessa vida forte, vida fértil, dessa história tão brilhante que é do universo da viola e da música caipira, né? No cinema, na TV. Aí Mazzaropi. Pois é, e são coisas que o Brasil conhece, que nós conhecemos, que assistimos, né? A indústria estava aqui do cinema, nascendo em São Paulo e tal. E isso é muito especial, porque faz parte da formação do nosso país, né? Então, eu tô aqui hoje, né, cara, aqui no teu estúdio, gravando com você, e ontem eu estava cantando em São Luís do Paraitinga, no coreto Eupídio dos Santos, que é o cara que fazia as músicas pro Mazzaropi, né? Impressionante a força dessa história dessa música. É muito impressionante. É verdade, pois é, Eupídio, né? Eu conheci o filho dele, que nós falamos disso até, né? Lá na Rádio USP. O Negão, que não conta o nome pra ninguém. Pois é, exatamente. Foi muito legal, porque foi com o Laerte, do Língua de Trapo, que faz aquele programa lá na Rádio Matraca, lá na USP. Inclusive, quero convidar também, desde já, o Laerte para vir aqui nos estúdios do Musicamundi pra gente gravar música em prosa. E ele tá em Santos, Laerte, né? Tá em Santos, mora lá em Santos. E então eu conheci o Negão lá, rapaz, que coisa especial. E São Luís do Paraitinga, que é uma cidade tão bonita, histórica, uma cidade importante. E é isso. Uma cidade que quase foi destruída, né? Em 2010 foi reconstruída, né? Lá, né? Verdade. E berço da história da música caipira também, né? É, um berço bastante interessante. Mas, cara, eu posso contar mais uma história? Pode. Me conta essa história, então me conte outra história. Cara, porque essa história agora me veio ela na cabeça. Que coisa boa. Quando eu comecei a escutar mais a música caipira, tinha duas duplas que eu escutava demais. Era o Zé Carreiro e Carreirinho, né? E o Belmonte Amaraí. O Carreirinho é de Bofete, né? Então, depois que ele já estava mais velho, ele vivia ali na região, Botucatu, Bofete, Pardinho e tal. E eu tive uma oportunidade muito interessante, uma noite eu tocando num bar, uma época que eu trabalhava em bar, tocava na noite ainda. O Carreirinho chegou com alguns amigos do Bofete para comer lá e tal, e eu acabei tendo a honra de cantar uma música com ele, cara, um cateretê de viola no bar, né, numa boa. O Belmonte Amaraí, o Belmonte morreu muito cedo, e o Amaraí continuou fazendo carreira, mas eu não tinha uma perspectiva de conhecer o Amaraí, né? Mas o Belmonte era de Barra Bonita, que é perto de Botucatu, e tinha um irmão do Belmonte que era político, e ele estava numa campanha política. Eu estava um dia em casa, um dia de manhã, e meu irmão sabia que eu gostava muito do Belmonte Amaraí, e meu irmão me liga e fala assim: Osni, vem aqui no bar tal, era um boteco mesmo perto de casa. Vai fazer o que? Não, vem aqui, eu não posso te falar. Tá bom, peguei e fui. Cheguei no bar, estava tendo um churrasquinho no bar, uma campanha política desse caboclo,
E quem que estava ali no bar cantando com as pessoas? O Amaraí. E eu tive também o orgulho ali de cantar 2 músicas com o Amaraí, Morena Cheirosa, Morrendo de Amor, e depois eu e meu irmão cantamos Mercedita, para ele ver como é que a gente fazia a leitura do trabalho dele, né? Enfim, cara, morar no interior, viver no interior tem dessas aventuras. Viu? Muito bonito, né? Poxa, isso é muito especial. Eu tava falando com você que, claro, eu vou só dizer novamente isso, de que não tenho, assim, né, tamanha ligação com a linguagem, a não ser de admiração e de gostar e de tocar no meu coração essa música caipira aqui do Sudeste, uma vez que eu nasci no Nordeste brasileiro. Mas é uma música, como nós falamos agora, que esteve no cinema desde o início do cinema e depois nas rádios e no país inteiro. Então está ligada à nação brasileira, né? E eu tive a honra, rapaz, de tocar uma vez lá em Itatiba e de conhecer Mário Zan, da Xalana e tal. Rapaz, que coisa especial, ele com aquela sanfona dele. Foi uma coisa muito bonita. Então, nossa, rapaz, eu me sinto bem feliz, sabe, de ver essa diversidade, uma coisa muito plural da música do Brasil. E eu, sendo um compositor desse período, dessa época, de poder beber dessas fontes, sabe? Me sinto muito feliz. Cara, e o Mário Zan é um italiano de nascimento, um paulistano de criação, um compositor renomado da música caipira, e também foi o cara que fez, né, o hino do quarto centenário de São Paulo, quando São Paulo fez 400 anos, a cidade de São Paulo, que é a marcha do quarto centenário, que é muito bacana, cara, muito especial. Tem uma coisa especial também, rapaz, de Mário Zan, porque nós, Nordeste, no São João, inclusive nós estamos aqui neste mês de junho, quando nós estamos gravando aqui, início de junho, então as festas juninas, São João, no Nordeste é uma grande festa, né? E Mário Zan é o responsável de embalar nossas quadrilhas, porque muitas delas, aquelas músicas de Mário Zan de quadrilha, aquilo se tornou clássico. Nem Luiz Gonzaga fez músicas para quadrilha daquela forma, né? Ali. E tem muitas músicas que foram gravadas por Tonico Tinoco, principalmente, né? Que tem as introduções usadas nas quadrilhas do Brasil todo, né? Tem Cana Verde, Baila na Roça, Moreninha Linda, que são introduções memoráveis, clássicas, que os compositores faziam nos estúdios e elas viravam temas, cara, de tão interessantes. Pois é, rapaz, então olha só a preciosidade desta outra dinastia da música brasileira, né, que é a música caipira. Ué, então vamos fazer agora aqui, botar pro pessoal ouvir uma música caipira, contemporânea, né, de nossa lavra aqui, que tem toda essa cara de festa junina.
Você está ouvindo programa Música em Prosa. Apresentação Tom Sapiranga. Meus amigos e minhas amigas aqui do Música em Prosa, é uma grande alegria para mim poder receber aqui Osni Ribeiro, grande violeiro de mão cheia. Sabe, Osni, eu tive um momento aqui no Memorial da América Latina, onde estivemos com um projeto lá juntos, eu e o Memorial, que era o Sapiranga Convida. Então eu pude receber alguns nomes lá, pessoas que a gente conhece, amigos que a gente tem em comum. A gente falou de Oswaldinho da Cuíca, por exemplo, né? Grande figura do samba aqui de São Paulo, não só de São Paulo, mas uma figura daqui, historicamente assim importante no universo do samba. E aí, além disso, também recebi Ivan Vilela, Ivanzinho, grande figura, que é um grande nome também da viola, responsável de levar a viola para dentro do universo acadêmico. A importância do Ivan, cara, é inegável, né? Dentre outras coisas. Para mim, cara, pessoalmente, né, eu tenho 3 momentos com o Ivan assim que eu acho que são muito importantes pessoalmente para mim, tá? Um deles é quando eu ouvi o disco Paisagens, que mudou demais o meu jeito de pensar sobre a viola, né? O segundo é quando o Ivan me incentivou a fazer as primeiras músicas instrumentais de viola, quando ele organizava um prêmio, um festival de música instrumental, né? E depois quando a gente vê hoje a viola com essa extensão acadêmica, né? Com esse olhar um pouco mais acadêmico, ensinando, né? Na universidade, né? Transformando, né? Não vou dizer patronizando, mas Não. Instituindo formalmente o ensino dessa viola brasileira. Então a importância do Ivan é muito grande. A gente tem uma amizade muito carinhosa, fizemos muitas coisas assim juntos, assim, de recíproca, de trabalhos um com o outro, entrevistas, convites, enfim, muitas coisas. E é uma pessoa que está muito dentro do meu coração, cara. Talvez seja um dos violeiros mais importantes, assim, por todo esse processo realmente de trazer a viola, colocar fundamento, né? Fundamentar a viola dentro da história da música brasileira. É porque é importante isso, né? A gente falou aí de Renato Andrade. Depois tem... Como é que é o nome desse que nós popularmente falamos? O Beethoven do Sertão? Que é o Zé Coco do Riachão, né? O Beethoven do Sertão. Eu assistindo Inesita Barroso, e ele foi lá naquele momento, num daqueles programas tão especiais de Inesita, que nós assistimos ali na TV Cultura. E acho que o Zé Coco tocava rabeca também, viu, cara? Acho verdade. Que não era só viola, não. Verdade. E se nós formos falar, a gente vai passar aqui 10, 20, 30, 50 programas falando desses tantos violeiros que a gente conhece também, né? A gente lembrou agora de Marcos Mesquita, que é meu amigo. É um carioca que vive em Brasília, né? Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, mas vive lá em Brasília. Mas falando em carioca que vive nos outros lugares, né? Tem um carioca que vive no Mato Grosso, que é o cara responsável por muitos dos sucessos aí que a gente canta, inclusive na novela, toca o Paulo Simões. Pois é, verdade. Né? Que é parceiro do Almir. Parceiro de Abissat. Do parceiro de João Ormonde. Muito parceiro do João. Muito, né? Parceiro de João Ormonde. Eu também sou parceiro de João Ormonde, sabia disso? Rapaz. Fizemos uma música tão bonita agora nesse período de pandemia. Estamos para gravar. O João Ormonde, ele não é Mato Grosso do Sul, não. O João Ormonde é cuiabano. É verdade, Mesma terra da Lucina, do Lula e Lucina. É verdade. Cuiabá. João Ormonde, já aproveita aqui para deixar um convite para você vir gravar. Ele teve aqui no Música Mundi. E o João esteve tocando pertinho de casa lá em Pardinho, cara. Você acredita que eu fiquei sabendo só depois que ele já tinha ido? Você não tinha ido lá assistir o João, rapaz. Lá no Pfeffer. Nós já fomos jurados junto da Fanpop, um dos festivais mais importantes da música brasileira. A gente sentou junto lá para decidir o futuro dos artistas. Que legal, né? Tarefa difícil, cara. Imagino. Tarefa difícil. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês estejam gostando deste programa tão especial, falando a respeito da viola brasileira. Claro, temos muito para falar a respeito desse grande instrumento tão importante, tão responsável. Responsável mesmo sobre tantas belezas e pelos registros da história do nosso país. Porque a música consegue fazer isso, consegue registrar. Nós, compositores, artistas, somos cronistas da época em que nós vivemos.
e assim registramos, deixamos isso na história para que as futuras gerações possam ver, ouvir, saber a respeito, conhecer. E o nosso Brasil, aliás, o slogan aqui do nosso Música em Prosa é conhecendo o Brasil através da nossa música. Isso porque eu pesquisador também de cultura popular que sou, encantado com esse país, da mesma forma que grandes nomes nossos, né? Milton Santos, tanta gente, Milton Gonçalves, inclusive, agora que nos deixou, esse programa está sendo gravado perto desse momento de passagem de Milton Gonçalves, ator, grande figura, ligado também ao interior do Brasil, né? Sim. Um marco também, um grande nome da história desse país. Esse Brasil interiorano, nós estamos falando desse Brasil, do Brasil interiorano, desse Brasil rural e que passa também pela transição para chegar nas cidades. Estamos em São Paulo, afinal de contas. Mas nós não estamos falando exatamente do Brasil, esse Brasil dessa indústria agro, né? Que vende outras propostas que não são assim tão exatamente nacionais e brasileiras, né? Eu acho, viu, Tom, que você sabe que o agro faz muita firula, né, da produção, mas é uma produção que acaba indo para fora, né? Porque quem acaba pondo a comida na nossa mesa é o pequeno agricultor, cara. Com certeza. É o pequeno agricultor, a agricultura familiar. E eu acho que a arte, talvez, se a gente for olhar friamente, com um pouco mais de acuidade, a gente vai entender também, cara, que talvez aquela arte que alimenta a nossa alma não é aquela arte que está nessa mídia hegemônica, né? E sim essa diversidade, essa pluralidade. Eita, palavrinha Outra palavra difícil. Então, nós falamos de algumas figuras aqui, e também tem o próprio Fábios, né, violeiro aqui também de São Paulo, e que é responsável junto com o MST e outras instituições a respeito da Feira da Reforma Agrária. Tanto eu quanto você tocamos. Exatamente, lá, cara. Em algumas edições. E o MST também é um movimento muito ligado dentro do movimento violeiro, dos encontros de violeiros. A gente fez grandes encontros de violeiros em Ribeirão Preto. Quando o Ivan foi presidente da Associação Nacional, depois o Pereira, né? Numa fazenda, num assentamento espetacular, cara, onde se reunia 300, 400 violeiros e ficavam ali 3 dias, cada um tocando um pouco, muitas rodas de conversa. Eram momentos muito importantes pra gente, cara, e muito interessantes também para as pessoas que iam assistir essa movimentação. Com certeza. Da mesma forma que você está falando em relação a quem alimenta a mesa do brasileiro são os pequenos agricultores, quem alimenta a arte em nosso país somos nós, pequenos artistas, digamos assim. Ilustres desconhecidos, né? Nós que alimentamos, porque a grande indústria, os grandes nomes, claro, são responsáveis por diversas coisas importantes, inclusive fazem diversas coisas sem que as pessoas saibam, auxiliando muita gente e tal. Eu sei disso. Inclusive eu sou um dos que também estou próximo a essas pessoas dos grandes nomes, né, do Brasil e que tem uma mão generosa, coração generoso. Mas nós que fazemos a cultura desse país, todos nós, os menores, porque nós estamos mais próximos das pessoas, tocando nos lugares pequenos. A gente falou a respeito do João Ormonde lá, Max Pfeffer, né? Max Pfeffer. Pois é, nesse espaço, eu também já fui lá, e diversos outros lugares em São Paulo. Agora, deixa aqui... É uma real oportunidade de troca, né? Que eu acho que quando a gente trabalha, que a gente tem tanto pra gente quanto pra quem vai assistir. A gente consegue realmente trocar. Diferente de um grande show que o artista tá lá, você tá aqui e parece que tem alguma coisa que separa, né? Um fosso gigante. Exatamente, parece um que fosso reinado, gigante. Né, e tal. É aquele reinado e tal, aquela coisa e histórica. Vamos então contar um pouquinho para as pessoas como é que elas encontram a gente. Isso, né? É importantíssimo. Deixa aqui então já os links e endereços e tal. Como o meu nome é um nome muito comum, né? Osni Ribeiro, talvez seja difícil as pessoas encontrarem, mas é fácil, procurando Osni, OSNI, objeto submarino não identificado, Osni Ribeiro. YouTube, você vai achar canal da gente lá. Estamos lá no Facebook, no Instagram. Osni Ribeiro. Até no Twitter, que eu uso quase muito pouco, quase nada. Né? Ainda não temos no TikTok. E nas redes de streaming, tem alguns discos lá que a gente já produziu,
que a gente está distribuindo para as pessoas poderem ouvir. E estamos rodando por aí, cara. Terminou a pandemia, a agenda está até interessante. Dá gosto da gente pegar a estrada e dá gosto de encontrar as pessoas de novo. Meus amigos e minhas amigas, então, uma grande alegria em estar aqui falando com vocês através do Música em Prosa, conhecendo o Brasil através da nossa música. Eu queria que Deus me ajudasse, nem que fosse um pouquinho somente. Um ranchinho na beira da mata, mais pra baixo um riozinho corrente. No terreiro umas árvores copadas, pros canários cantar e fazer ninho. E no rancho bem junto à parede, pendurada uma viola de pinho. Uma cabocla de nome Maria, de olhos pretos da cor do carvão. Um santinho num lindo oratório, pra nós dois fazer nossa oração. Ai, 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 no sertão bem feliz eu seria. Ai, 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 num ranchinho bem junto a Maria. Ai, 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 no sertão bem feliz eu seria. Ai, 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 num ranchinho bem junto a Maria. Eu queria que Deus me ajudasse, nem que fosse um pouquinho somente. Um ranchinho na beira da mata, mais pra baixo um riozinho corrente. No terreiro umas árvores copadas, pros canários cantar e fazer ninho. E no rancho bem junto à parede, pendurada uma viola de pinho. Você ouviu Música em Prosa. Apresentação: Tom Sapiranga.